É muito comum ver ouvintes, até eu já vi outros geradores de conteúdo falando sobre isso, né? Que o cara tava no canal dele, o cara adorava o canal do gerador de conteúdo, e aí, de repente, esse cara do nada dá um estalo nele e ele passa a odiar esse gerador de conteúdo, começa a falar mal desse gerador de conteúdo e vai pra outro, né? Então ele sempre pega uma pessoa e fica fixa. Agora, as pessoas que são mais comuns, a pessoa que tem aquela coisa de buscar sempre a catarse, ela tá sempre buscando uma pessoa, então ela não é tão vista com tanta facilidade, ela tem uma dificuldade para se abrir. Mas aí você consegue ver muitas pessoas que às vezes elas estão procurando outras só para ser literalmente um papel higiênico emocional, né, cara? Então ela busca uma pessoa aqui, aí ela tem uma outra também, ela tem uma outra em outro lugar, então ela tem um amigo, ela tem um namorado, ela tem um ficante, ela tem um amante, ela tem familiares, então ela tem um monte de pessoas. A pessoa que faz a catarse, não, ela tem uma pessoa só. Ela fica fixa naquela pessoa até o momento que ela vai passar a odiá-la e a querer destruí-la, né? Então tudo aquilo que aquela pessoa fez de bom pra ela, e até mesmo aturou ela não consegue ter uma situação de agradecer, né? Eu, por exemplo, eu sou muito agradecido aos geradores de conteúdo de antigamente, que vieram antes. Eu sou agradecido aos geradores de conteúdo que vieram desde os fóruns da Real. Não é porque eu tenho diferença com os caras, eu tenho diferença com o gerador de conteúdo, que eu vou odiar o cara. Eu tenho ali coisas que eu consegui filtrar, coisas que eu consegui gostar e ver, e eu tenho ali a minha gratidão, né? Eu acho que falta muito gratidão para muitas dessas pessoas que fazem catarse, principalmente pessoas que têm o emocional meio zoado, né? Elas não conseguem ter gratidão. Elas só conseguem ter gratidão à pessoa se a pessoa continuar sendo ali um papel higiênico emocional delas, ou uma pessoa que ela esteja usando para fazer catarse, né? Tem muitas pessoas que acabam querendo que outras pessoas falem ou façam aquilo que ela não tem coragem de fazer, ou aquilo que ela queria fazer, mas ela acaba não tendo poder para aquilo, e ela acaba pedindo e suplicando e até impelindo uma outra pessoa a fazer. E o segundo caso, esse veio até antes desse que eu acabei de falar, mas é bem interessante falar sobre ele também, porque para vocês verem que a coisa não fica restrito a um único sexo e pode até acontecer dentro da sua própria família, né? Esse veio um pouco antes e foi com um familiar. Tinha um familiar meu, tá vivo até hoje, né? Mas tinha um familiar meu que é uma pessoa complicada, uma pessoa complexa, tem ali vários distúrbios emocionais. Hoje já está muito mais controlado, já consegue lidar com isso. Ainda vive um pouco meio que naquela mentira ilusória que ela mesma criou, né? Que essa pessoa mesma criou, mas já consegue lidar com isso de uma forma muito melhor hoje em dia, já não é mais tão tóxica como era antigamente. Já consegue reconhecer as bobagens que acabou fazendo na sua própria vida. E esse caso foi interessante porque foi um familiar, então você acaba tendo aquela ilusão e tendo mais ainda um complexo ali de você tentar proteger aquela pessoa, aquela coisa mais biológica, você querer proteger aquela pessoa, porque primeiro ela é o seu familiar, e segundo, você acaba se comovendo pela história. Então, esse caso foi bem interessante porque várias pessoas me alertaram sobre essa situação. Várias outras pessoas. E o pior de tudo, todas as outras pessoas que me alertaram ou passaram por isso de alguma forma antes de mim, só que não falaram isso, mas passaram por isso antes de mim, e já estavam acostumadas com aquele padrão. E isso que era mais interessante, na frente dessa pessoa elas eram uma coisa e por trás elas tentavam me alertar sobre isso. Então esse familiar, ele contou uma história de uma coisa que aconteceu com ele no passado. E cara, você vê a história, você vê a pessoa narrando, e esse que é uma coisa interessante. A pessoa que tá contando, que tá passando por aquela catarse, tá fazendo aquela catarse verbal com você acaba acreditando na história daquela pessoa porque ela tá tão presa naquela mentira que ela criou, que ela acaba acreditando que aquilo é uma verdade, né? E você acaba se comovendo por aquilo, ela distorce a realidade a favor dela, mas ela realmente acredita que foi assim que as coisas aconteceram. E aí que tá o perigo, porque o mentiroso, você consegue pegar a mentira dele com repetição, você faz ele sempre repetir a mesma coisa para ver se ele vai ter algum erro, e como ele é uma coisa que ele não acredita, ele vai acabar esquecendo, mas quando ele acredita na mentira, ele não esquece, a mentira sempre fica muito vívida na cabeça dessa pessoa. E esse familiar encontrou em mim também e nesse caso eu não procurei, simplesmente ela veio até mim, encontrou em mim uma pessoa que ela poderia fazer a catarse dela e fez, e eu achei a história comovente, fiquei do lado dela. Só que toda vez que
estávamos numa situação onde tava amigos dessa pessoa, outros familiares, as pessoas sempre falavam pra mim: Epifania, olha só, essa pessoa, ela te contou o relato dela, o que aconteceu com ela? Eu falei: sim, ela contou, comovente, né, a pessoa. Isso aí tá mal contado. A história não foi assim, a história foi assim, assim, assado. Eu falei: sério? A pessoa: é sério. E aí quando esse familiar chegava perto, a pessoa mudava, meio que se tornava, até se travestia. E por conta disso, eu achava isso uma falsidade muito grande. Eu falava: pô, cara, você me fala uma coisa, mas quando a pessoa tá na tua frente você age de uma outra forma. Isso é até uma infantilidade minha, né? Porque eu já não tava meio que inserido na sociedade das máscaras ainda. Era uma pessoa até mesmo muito literal, muito mais aberta, que falava tudo o que eu penso. E falar tudo o que você pensa, tudo o que você sente é uma idiotice. Você tem que ter ali as suas camadas de máscara social, porque senão você vai ser um livro aberto e as pessoas vão usar isso contra você em algum momento. E o tempo foi passando e essa pessoa via fazendo besteira. E toda vez que ela fazia besteira, ela sempre se apegava a esse caso que ela sofreu lá atrás, da história que ela inventou, e falava: não, isso aconteceu porque eu sofri muito na vida, isso e aquilo, é por isso que eu acabo fazendo besteira. E eu sempre passava a mão na cabeça. Sempre via alguém falar: Epifania, essa pessoa tá fazendo tudo errado, ela faz tudo errado, ela não vai mudar. E eu fui levando, até o momento que eu começava a ver que e entrava naquela conclusão de que, cara, não é porque uma pessoa sofreu uma coisa no passado que ela tem ali até uma carta em branco para fazer tudo de ruim na vida dela depois disso. Vou dar um exemplo aqui. Imaginem que existe uma pessoa que ela teve um lar violento, veio de uma família violenta, uma família complicada. E você pode usar o exemplo que era muito comum, que até aconteceu com meu pai. Posso usar até o meu pai como exemplo. Meu pai, o pai dele é um cara muito violento. O pai dele tinha dificuldade com bebida. Então ele metia ali a porrada no meu pai. Dava aquelas surras homéricas no meu pai. Meu pai cresceu. Ele falou: pô, não vou reproduzir isso quando eu tiver filhos. Quando eu tiver filhos, eu nunca vou encostar a mão, nunca vou bater nos meus filhos, porque eu sei como apanhar na infância é uma coisa ruim. E meu pai nunca me bateu, cara. Já teve situações que ele poderia ter me dado uma coça. Eu acho que ele deveria ter me dado uma coça, mas ele nunca me bateu. Ele sempre falava a mesma coisa. Ele falava só: eu apanhei muito na infância, então eu sei como é que é. Eu nunca vou te bater. Eu posso fazer outras coisas com você, te dar um esporro, te botar de castigo, mas eu nunca vou levantar a mão contra você. Ele nunca fez isso. Então, ele passou ali por uma situação onde ele poderia reproduzir aquilo que aconteceu com ele, como acontece com muitos pais que apanharam no caso do seu pai, ou sei lá, ou até mesmo seu avô. Ele apanhou muito da infância, e ele acaba reproduzindo aquilo em você e continua perpetuando o ciclo, o ciclo, né? Meu pai cortou isso. E aí você vê algumas pessoas que passaram por situações complicadas na vida, complexas, elas acabam reproduzindo isso, e a gente acaba justificando essas situações por conta do passado dela. Então você vai ter uma namorada que ela é violenta, que ela é cheia de complexos, cheia de... toda biluta até da cabeça da vida, cheia de heavies na cabeça. E você para e pensa: poxa, cara, mas ela é assim, ela é descontrolada emocionalmente, minha esposa, minha namorada, por conta da família dela que é complicada, talvez até seja, muito dos casos às vezes até são. E você acaba passando a mão na cabeça daquela situação, dos erros que ela está fazendo, porque você fica lembrando o que ela sofreu lá no passado. Só que aí, aquela pessoa nunca vai ser corrigida. E você acaba passando a mão em várias situações estranhas. Que, por exemplo, você pega o assassino em série, principalmente dos Estados Unidos. Os caras tiveram ali, na maioria dos casos, uma vida difícil com o pai e com a mãe. Mas não é porque aquela pessoa sofreu aquilo no passado que isso dá passe livre para ela fazer merda no futuro ou até mesmo no presente. Não é justificativa, nunca é. Porque senão a gente vai sempre perpetuar o ciclo, né? E o meu erro foi por achar que porque essa pessoa era um familiar e acreditar muito na história dela, que eu sempre fui passando a mão na cabeça de tudo que ela fazia, tudo que ela acabava fazendo. Então ela fazia besteira, eu falava: poxa, mas o passado dela é isso e aquilo. Mesmo que as pessoas estivessem falando que o passado dela não foi aquilo que ela contou. Ela contou a história pela metade. Ela até mesmo deturpou muito da história que veio acontecer. E o tempo foi passando, aquela pessoa sempre me usava para fazer catarse. E eu fui olhando aquela situação e chegou um momento onde essa pessoa fez uma coisa que foi escabrosa, que eu falei: não, aqui
aqui não dá, sabe? Que isso aqui que tu tá fazendo tá errado. E eu confrontei, falei, olha só, por que tu tá fazendo isso? Ah, não, a mesma desculpa, que eu estou descontrolado, porque eu não sei o que eu tô fazendo, eu lembro de coisas do passado. Eu falei, não, mas não é assim que as coisas funcionam. Não é porque você sofreu coisas do passado que justificam as suas ações. Você tem que entender que você tem ali algumas dificuldades emocionais, tentar consertar isso, ou pedir ajuda. Não precisa ser uma catarse com uma pessoa que você tenha algum tipo de amizade ou coisa do tipo. Pode ser uma coisa, quem acredita em religião, uma ajuda espiritual, quem acredita em uma coisa mais, até mesmo por parte da ciência, você pedir alguma ajuda para tomar remédio, você vai fazer algum tipo de terapia, você vai procurar ajuda e não ficar descontando nas pessoas e continuar perpetuando esse ciclo. E aí eu comecei a confrontar, depois de muito tempo eu confrontei essa pessoa, e quando ela viu que eu já não estava mais aberto àquela catarse dela de uma forma irrestrita, a passar a mão na cabeça das ações dela, o que ela fez? Ela se voltou contra mim e tentou foder com a minha vida. Foi isso que aconteceu. Tentou me colocar naquela situação onde todo mundo ia me ver como vilão, como se eu sempre estivesse errado. E a minha sorte nisso, enquanto ela estava tentando fazer toda essa situação, as pessoas que tentaram me alertar ou me avisaram, ou já conheciam essa pessoa e o que ela fazia, e até mesmo essa situação que era muito recorrente quando ela acabava cortando aquela catarse com alguém, que ela acabava tentando destruir a imagem da pessoa, as pessoas acabaram não acreditando nela e eu acabei saindo muito tranquilo da situação. Mas aí você vê que esse tipo de coisa, quando você tenta ajudar, quando você acaba tendo aquele instinto muito de proteção masculina que nós temos, e você tenta ajudar essa pessoa, você tenta colocar ela nos trilhos, elas nunca vão te seguir, e qualquer momento que você questionar as ações delas, elas não vão pensar duas vezes antes de te fuder. Porque eu até consigo achar menos pior, não acho bom, acho menos pior, isso aqui tem que deixar isso bem claro. Eu consigo até achar menos pior a pessoa que fica pulando de uma para outra sem tentar prejudicar, porque ela vai te usar como um absorvente ou um papel higiênico emocional, ela vai embora, sabe? Ela vai te usar, você vai ficar ferido e bola pra frente. Só que a pessoa que tá fazendo a catarse, que te colocou ali naquela situação de que existimos um pro outro, nós temos que se ajudar, somos só nós e nós contra o mundo, quando você deixa de ser o alicerce dessa pessoa, você deixa de ser o pilar, ela não vai literalmente te esquecer e te abandonar e pular para outra. Ela pode até encontrar uma outra pessoa com o passar do tempo. Ela vai encontrar porque ela não vive sem uma pessoa para fazer catarse. Só que antes dela fazer isso, ela vai tentar te destruir. E às vezes você não pode ter a mesma sorte do que eu, que lá atrás eu fui ajudado pelo comunista e alguns amigos. Nesse caso do familiar, eu fui ajudado pela minha própria família, no caso, e até mesmo por amigos do círculo social que essa pessoa e eu tínhamos, né? As pessoas sabiam como ela agia, então foi muito fácil de conseguir lidar com a situação. Agora o cara que não tem esse feeling, que não consegue identificar essa pessoa e acaba caindo nas garras dela, ele acaba tendo a vida destruída. Isso me lembra um caso que foi até um advogado que relatou sobre isso há um tempo atrás, foi uma história que me chamou muita atenção. Esse advogado, acho que ele deve ter até ainda a página no Facebook, acho que ele também tem o Instagram, que o nome dele é Eduardo Camargo, deve ser Eduardo Camargo no advogado no Facebook, ou no Instagram você deve achar o Facebook desse cara, ou até mesmo o Insta dele. Ele, acho que se não me engano, ele é de Curitiba, e uma vez eu vi até um caso que ele pegou que me chamou muita atenção, né? E diferente de muitos advogados, ele é um daqueles que sabe como as leis funcionam, como elas prejudicam os homens, e ele sempre está ali tentando ajudar os caras a ter o mínimo de justiça nesse país que é uma ronquipião ambulante, né? País da injustiça e da sacanagem. E o caso que ele relatou na época, alguns anos atrás, foi de um cara que ele estava casado com uma mulher, e separou, casamento que não deu certo, separou, que ele encontrou uma outra mulher, acho que, se não me engano, ele casou de novo, se eu não estou enganado, faz um tempinho que eu vi esse caso. Ele acho que casou com uma outra mulher, e de vez em quando a filha dele, desse primeiro casamento que ele teve, ia na casa dele passar o final de semana.
E a mulher dele, provavelmente, vendo a felicidade do cara, conseguiu reconstruir a vida de novo. Teve uma mulher, você pode falar, epifania, o cara casou de novo, blue pill, blue pill. Irmão, a vida do cara, ele que decide o que ele vai fazer da vida dele. Eu não tô aqui pra ficar questionando a vida de macho e nem controlando rola alheia, né? Pelo menos a minha vida não é essa. E a mulher do cara fez a seguinte coisa: vou foder a vida do meu ex-marido. Ela pegou, quando a filha dela voltou depois de passar um tempo na casa do pai, ela foi na delegacia e falou que a filha foi abusada pelo pai. E aí, cara, aquilo ali ferrou a vida do cara, porque você ferra a vida do cara. Por mais que ele prove que ele foi falsamente acusado, cara, sempre vai ter a desconfiança. E nesse caso, o Eduardo, ele pegou esse caso e ele foi até as últimas consequências, irmão. Eu sempre digo que ele é o Batman da advocacia. Ele foi até as últimas consequências nesse caso, provou que o cara não fez, e depois ele meteu um processo nessa mulher por conta da acusação que ela fez. Ela quase destruiu a vida do cara. Como é que você vai chegar e falar que o cara abusou da própria filha, falar isso pra todo mundo, mover um processo contra o cara e ficar impune? Ele foi lá, processou a mulher, só que a mulher não tinha como pagar pela aquela coisa do processo que ela moveu e aquela queima de reputação que ela estava fazendo com o cara. E aí o que o Eduardo fez? Já sei, já que a mulher não consegue pagar, eu vou fazer os pais delas pagar, o pai dela pagar, né? A família dela pagar, no caso os avós. Então chegou uma situação, eu não sei se chegou às últimas consequências disso, que depois eu não vi mais do caso, mas estava nessa situação já, que eles moveram um processo contra a mulher não podia pagar, e então botaram o processo para ir para cima dos avós. E aí os avós ficaram putos, né? No caso, os pais dessa mulher. E o Eduardo Camargo falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que ele falou a seguinte coisa: vocês acham que estão sendo injustiçados porque vocês não têm nada a ver com isso, foi a filha de vocês que fez isso, e vocês não têm que pagar por isso. Mas vocês têm que pagar por isso sim, porque faltou a educação de vocês quanto a essa mulher, quanto à criação dela, ao ponto de que ela quase destruiu a vida de um homem. Então vocês, por serem os pais, vocês que vão pagar. Vocês, ouvintes, podem achar que o cara estava errado, que o advogado está errado e que eu também estou errado por achar isso totalmente maravilhoso. Eu achei maravilhoso ele ter feito isso, lúcido, totalmente lúcido, e ele prejudicou, tentou até, eu não sei se chegaram a vender, mas teriam que vender o apartamento para poder pagar esse processo que moveram contra a filha no caso do casal de avós, né? E aí, cara, quando eu vi esse caso, eu falei, realmente, cara, alguém tem que pagar, porque, olha só, a mulher vai ficar impune, mas ela teve um pai, ela teve uma mãe que não conseguiu dar criação. Então que os pais paguem, sabe? Que os pais paguem. Alguém tem que pagar por essas injustiças que as mulheres estão fazendo. Se elas não conseguem pagar por essas injustiças, que se faça o pai delas pagarem. Alguém tem que pagar. E nesse caso, eu fiquei muito feliz porque o cara provou a inocência dele e ainda fez os pais que provavelmente, cara, eu tenho absoluta certeza que passaram a mão na cabeça dessa mulher e nunca deram um pingo de educação para ela, fizeram esses pais acabar pagando por tudo o que essa mulher fez. Porque provavelmente quando ela for lembrar dos pais, ou for lembrar desse caso que ela, por um desvio de caráter e até mesmo por ser totalmente emocionada, tentou prejudicar o ex-marido por pura vingança, ela vai sempre lembrar que quando ela fez isso, ela acabou fazendo com que os pais perdessem a casa, o apartamento, ou tivessem que pagar muito dinheiro por um processo bobo que ela moveu. E esse cara teve sorte, eu tive sorte e talvez alguns outros homens tiveram sorte. Mas geralmente a grande maioria dos homens acabam não tendo essa sorte, acabam entrando num relacionamento com uma mulher que faz catarse, que está buscando alguém para fazer catarse e depois vai tentar queimar a reputação e assassinar essa reputação dessa pessoa com o passar do tempo, por pura vingança e por questões de confusões emocionais, e vai acabar saindo impune, né? Porque é o que sempre acontece. Infelizmente a gente vivemos num país de muita injustiça, né? O mundo em si, a existência, né? A própria vida, ela já é injusta de diversas formas, mas quando eu vejo esses pequenos casos onde eu vejo que os caras conseguem sair de forma tranquila, ou eles conseguem não ser prejudicados por essas pessoas que buscam fazer catarse e assassinar os seus terapeutas, entre aspas, no processo, eu fico muito feliz.
porque pelo menos nesse margem de justiças que acontecem, pelo menos se a gente conseguir salvar uma pessoa, 2 pessoas ou 3 pessoas, seja lá quantas que for, já tá valendo a pena.